Adriane, obrigada, Nelcina. E hoje, mais uma vez, nós temos conosco a nossa companheira Helena, que vem lá da casa de Newark, do Centro Espírita Luz Divina, onde outros companheiros nossos também vêm, o Manuel, o Júlio, né? Eu falo assim por uma referência, porque nós vemos as pessoas aqui, nós sabemos que elas vêm de longe, mas não necessariamente de onde vêm, né? Então eu acho importante a gente saber que existe essa interação das casas espíritas na região aqui. E a Federação do Tri-State promove essa união das casas e o intercâmbio também de palestrantes. Mas a Helena, devido ao tempo que ela já nos visita, nos traz sua palavra no domingo, ela é da nossa casa. Helena, bem-vinda mais uma vez, e ela hoje vai nos falar sobre o entusiasmo existencial. Bom dia para todos nós. André, obrigado pelas palavras carinhosas. E é assim que eu me sinto quando eu venho aqui, em casa. Roguemos então ao doce Jesus que abençoe o momento que nós vamos viver agora e nos ajude a dar continuidade à nossa caminhada evolutiva, movidos sempre pela esperança em dias muito melhores. O entusiasmo é definido como um sentimento intenso de exaltação de ânimo, seja na maneira de falar, de escrever ou atuar. É um estado de júbilo, de arrebatamento. Já o entusiasmo existencial é uma alavanca que nos impulsiona a servir e a viver, mesmo quando estamos envoltos com dificuldades, desafios, débitos, sofrimentos. Viver, meus amigos, é lutar constantemente ante os problemas e desafios que surgem no nosso caminho. E cultivar o entusiasmo dentro de nós se faz necessário para não desanimar e superar assim as situações difíceis na jornada terrena. Nesse mundo em que vivemos, um mundo de contrastes, onde as dores, as crises, as aflições parecem fazer parte do nosso cotidiano, nós não podemos nos deixar abater ante as provas dessa existência. E sabem por quê? Porque tudo é passageiro, porque tudo passa. E ainda, as dificuldades enfrentadas nos levam sempre a resultados edificantes. São lições valiosas que nos levam a evoluir. As experiências sucessivas, nas muitas encarnações, vão se armazenando no nosso espírito. E cada etapa vencida enseja um novo patamar a ser conquistado. Assim, uma experiência iluminativa de agora nos conduz
nos prepara para o seguinte passo. Einstein já dizia que sempre, vejam bem, 99% dos seus raciocínios eram equivocados. Mas o 1% sempre apresentava uma resolução para o problema em pauta. Por essa razão, ele não desanimava, jamais considerando insucessos aqueles esforços que não foram exitosos. Nós vemos assim a necessidade de sermos perseverantes no desejo de alcançar os nossos objetivos, de ter um resultado feliz para os nossos planos, para as metas a serem perseguidas. A aquisição de conhecimentos, experiências, emoções e ações nos impulsiona sempre para frente. E vejam que os insucessos por que passamos, quando bem absorvidos, proporciona o ânimo para novas tentativas. Uma experiência mal sucedida nos ajuda a evitar o processo empreendido anteriormente. Se daquela forma que fizemos antes não deu certo, partamos para outra maneira. Com certeza vamos chegar aonde queremos. Para adquirirmos sucessos em nossos empreendimentos, temos que nos empenhar sempre, nos esforçar e a luta, nunca desanimar. É muito importante para a criatura humana encontrar o sentido existencial, porque a falta dele nos conduz ao desespero ou mesmo à indiferença para tudo que nos acontece. Sem encontrarmos o sentido para a vida, ficamos sem estímulo para as lutas que sempre se apresentam, sem entusiasmo para crescermos e sermos felizes. É importante sempre sabermos qual a finalidade da nossa existência e como podemos identificá-la. Descobrir o significado existencial é descobrir-se como ser consciente e como ser responsável. Nos diz Joana de Ângeles que a busca do sentido da vida é também a experiência da necessidade de convivermos com Deus nos refolhos dos nossos espíritos. O verdadeiro sentido da vida está em aproximar a criatura do Criador. É vivenciando o amor através do autodescobrimento, através do autoaprimoramento, que se chega ao significado existencial. O Mestre Jesus foi firme a nos ensinar que o maior mandamento da lei de Deus é o amor. Estamos todos matriculados na escola que é a vida. Essa escola que Deus nos oferece. E a lição que Ele deseja que aprendamos é o amor.
Assim, todas as oportunidades que a vida nos dá são chances para aprendermos a amar. Cada luta, cada desafio, cada oportunidade, cada possibilidade, existe a lição para conjugarmos o verbo amar. O conhecimento espírita que já possuímos nos leva à valorização da vida, já que a doutrina demonstra a nossa procedência, de onde viemos e o nosso destino, para onde vamos depois dessa vida. E ainda nos oferece uma ética moral envolvida no sentido da vida. Nós não estamos isolados nesse mundo. Nós devemos, sim, participar do progresso cultural e espiritual das demais criaturas. O próximo é muito importante para o nosso desenvolvimento moral, espiritual e intelectual também, porque nós sempre aprendemos uns com os outros. Portanto, devemos sempre procurar ajudar o nosso próximo a alcançar melhores meios de crescimento íntimo. É sempre dessa forma que prevalece o sentimento de união, de concórdia entre as criaturas humanas. Jesus veio à Terra para construir no coração das criaturas o reino de Deus. Quem o visse cercado de ódios e perseguições gratuitas na cruz do martírio, pensaria que ele houvera fracassado em sua missão. Mas não. O Mestre nos legou grande exemplo de coragem ao enfrentar a sociedade da época. E ele fez isso sem rebeldia, agindo por coerência aos seus valores. Ele conseguiu êxito total em sua missão, mantendo a esperança, o entusiasmo, a alegria defluentes do amor nas almas para o tempo futuro. Conviveu o Mestre com infelizes e desalentados da sorte. Andou com a multidão de leprosos, estropiados, cegos, paralíticos e doentes de todas as matizes. Jamais o Mestre desdenhou das vítimas do mal, amparando mulheres desventuradas e sensibilizando-se à mesa de pecadores. Manteve-se fiel a Deus até o fim. Deus, nosso Pai, nos ama, conhece e sempre ajuda em todas as nossas necessidades. Por isso é importante sermos otimistas, fiéis ao entusiasmo e à fé no futuro. Temos que nos empenhar ao máximo em tornar a nossa vida e a vida do nosso semelhante agradáveis. É importante que tudo que façamos tenha um significado motivador, estimulante,
para continuarmos na nossa jornada terrena, apesar dos problemas, das dificuldades. Gerar simpatia é produzir estímulos otimistas em torno de nós mesmos e sempre representa crescimento significativo. É o que nos alerta Joana de Ângeles. É a maturidade psicológica em florescimento. Todos os grandes líderes da humanidade lutaram e muito para atingir suas metas. Buda renunciou ao conforto principesco para alcançar a iluminação. Maomé sofreu perseguições e seguiu firme até lograr o seu objetivo. Gandhi foi levado à prisão inúmeras vezes, sem reagir, fiel aos planos de não violência e de liberdade de seu povo. Jesus preferiu a cruz infamante a mudar seu comportamento determinado pelo amor. Vemos assim que todos aqueles que se integram com a consciência cósmica geram ao mesmo tempo simpatia e animosidade no nosso mundo, tendo que enfrentar sentimentos desencontrados dos outros, mas permanecem fiéis a Deus e a si mesmos. Uma outra coisa, procuremos ser mais alegres, sorrir mais. O sorriso é uma ferramenta valiosa no nosso cotidiano. Aquele que sorri cativa mais simpatias, consegue desarmar tensões, situações de tensão mesmo, supera angústias. O sorriso, meus amigos, nos leva ao otimismo, ao entusiasmo, à autoconfiança. Aquele que sorrir, mesmo com a dor amarfanhando seu coração, já consegue garantir a presença da coragem. Nos impérios antigos dos chineses, eles se reuniam nos templos para aprenderem a sorrir, porque sabiam da importância do sorriso para a nossa saúde. Vejam que interessante. Cada espírito é colocado por Deus na posição útil a si próprio. Cada um de nós estamos no lugar certo, o lugar que precisamos para seguir adiante, para crescermos. Portanto, é importante, meus amigos, realizarmos sempre a sementeira de luz aonde quer que estejamos, nos dedicando ao trabalho com Cristo, contribuindo assim para que a ignorância seja dissipada dos caminhos
humanos. Infelizmente, nós encontramos ainda o egoísmo dominando o coração do homem. Esse sentimento se encontra no comodismo, nas mãos dos endinheirados que fogem da evolução, na cabeça daqueles que dirigem, absorvidos pelo poder, e também na cabeça daqueles que obedecem, carregados de revolta, onde prejudicam a ordem e a organização. O egoísmo também está nos mais experientes, quando se escondem na intolerância. E também nos mais jovens, que desejam a entronização do prazer. O egoísmo vem da ignorância. Ignorância essa que nos deixa cegos. Conta-nos que um ilustre juiz, aos 17 anos de idade, teve que deixar a escola para se empregar como varredor em uma fábrica, aqui nos Estados Unidos. Na crise de 1930, numa véspera de Natal, ele foi despedido com mais centenas de trabalhadores. Embora adolescente ainda, naquele momento ele sentiu-se envelhecido, sem esperanças. Ele caminhava de volta para casa, quando à sua frente ele viu que seguia um homem alto, magro, e esse homem havia sido despedido também. Mas ele ia assobiando. Parecia feliz com a vida. Ele avançou um pouco mais, chegou junto dele e perguntou: "O que é que você vai fazer agora?" E o homem respondeu: "Acho que vou para a África. Dizem que lá as estrelas são do tamanho de uma ameixa. Ou talvez para o Rio de Janeiro, já que as luzes ali sobem sem parar da praia para o céu. O mundo, meu jovem, é bem grande e tem muito que nós podemos fazer. O mundo, meus jovens, foi criado para nós sermos felizes." Aquelas palavras realmente tiveram efeito grande na cabeça daquele jovem. E ele voltou para casa cheio de planos. Na semana seguinte, ele conseguiu algo para se manter e começou a fazer um curso à noite. Daí ele seguiu estudando, formou-se em advogado e depois dedicou-se à carreira da magistratura. Busquemos também, meus amigos, orar mais. A oração nos ajuda a combater o desânimo. Ela favorece a canalização de energias que vêm de Deus em nossa direção. Isso, claro, se nos encontrarmos em atitudes receptivas. A prece nos leva a momentos de bem-estar, de euforia. Mesmo que sejam preces curtas, que esses momentos de contato com Deus
sejam rápidos. Eles vão se fixando em nós até se tornarem habituais, contribuindo assim para preencher o nosso vazio interior. O hábito da oração restitui a alegria de viver, nos oferecendo sempre metas saudáveis e renovadoras. Mas todos somos dotados de entusiasmo. Todos carregamos esse sentimento dentro de nós. Por que então não utilizamos para levantar os caídos, para levar a paz aos atribulados, para dar vida aos que temem a morte, para aumentar a fé nos descrentes? Com entusiasmo, temos capacidade de realizar tudo o que concerne ao nosso bem-estar e ao bem-estar do nosso semelhante. Se nos encontramos envolvidos em tristeza, não deixemos que ela nos abata. Quantas vidas estão aí se consumindo pela melancolia que guardam no coração. O Espiritismo está aqui para erradicar as sombras e acender luzes nos nossos corações, despertando a paz das consciências. E o espírita, de forma alguma, pode se deixar levar pelo desânimo. Obrigada. Ele deve sempre ajuntar forças essas que ele bem conhece, para que o amor possa cobrir todos os seus impulsos. O espírita deve sempre se manter com fé. Fé essa que vem a remover a montanha dos empecilhos. Devemos nos esforçar, meus amigos, para que o Cristo nasça em nós e nos seja sempre motivo de alegria. Alegria essa divina. Prosseguindo na nossa missão de despertar os valores em todos os corações. Se pudéssemos saber, apreciar o valor do entusiasmo nos nossos encontros, nas nossas falas, no nosso convívio, seja em casa, seja no nosso trabalho ou na sociedade em geral, cultivaríamos mais esse sentimento dentro do nosso coração. Uma outra coisa muito importante é termos consciência de que o tempo e a nossa existência são empréstimos de Deus e que iremos prestar conta do que estamos fazendo com esses empréstimos. É importante sempre nos questionar, se possível todos os dias, o que estamos fazendo da nossa vida. Esse bem precioso que Deus nos oferece para prosseguirmos a nossa evolução. O que estamos fazendo da nossa inteligência
Será que a estamos usando para progredirmos intelectualmente? Para ajudar o nosso semelhante e o nosso mundo a progredir? O que estamos fazendo do nosso livre-arbítrio? Um outro bem que o Senhor nos oferece. E o nosso corpo? Esse instrumento de evolução. O que estamos fazendo com ele? Será que estamos nos deixando levar pelos excessos? Excessos esses que podem danificá-lo. Meus amigos, e a doutrina? A doutrina espírita que temos aqui em nossas mãos. Será que já conseguimos colocá-la em nossos corações? A doutrina espírita que nos conduz à verdade, que nos liberta da ignorância. O que estamos fazendo com todos esses bens que Deus nos oferece? Jesus nos alerta que aqui na escola terrena nós temos a nossa melhor oportunidade. E que o nosso próximo é um degrau que nos levará à evolução. Portanto, aproveitemos essa oportunidade. Nós, aprendizes do Evangelho, encarnados ou desencarnados, temos que trabalhar, sim, pelo nosso progresso. Aqui na Terra é verdade, temos muitas aflições. Tenhamos, portanto, bom ânimo. Trouxemos uma outra história muito interessante. No primeiro dia de aula, um professor universitário pediu para que cada aluno procurasse se apresentar com outro que ele não conhecia. Um jovem de 19 anos ficou de pé e procurou ao seu redor, quem ele não conhecia, para se apresentar. Quando alguém tocou levemente no seu ombro, ele virou-se e viu ali uma velhinha toda enrugada, mas com um sorriso assim que iluminava todo o seu ser. E ela então disse para ele: "Oi, gato. Meu nome é Rose. Tenho 87 anos. Posso lhe dar um abraço?" E ele, sorrindo, respondeu: "É claro que pode." Ela o abraçou e ele perguntou para ela: "Mas me diga uma coisa. O que é que a senhora está fazendo aqui, numa idade tão avançada e tão inocente?" E ela logo respondeu: "Eu estou aqui para encontrar um marido rico, casar-me, ter filhos e logo me aposentar e viajar." O jovem então falou para ela: "Eu estou falando sério. Qual o verdadeiro motivo da senhora nessa idade estar aqui?" Aí ela disse: "Se é seriedade que você quer, eu vou falar. Eu sempre sonhei ter uma formação universitária. E agora eu vou ter." Depois disso, eles não se largavam. Estavam sempre conversando um com o outro. Ele, assim, encantado com aquela máquina do tempo. E ela compartilhava sempre com ele suas experiências e sabedoria. Rose se fez muito popular na universidade. Se vestia bem, sempre estava alegre e alegrava as demais pessoas ali.
Quando terminou o último semestre, Rose foi convidada para falar na festa de confraternização. Aí ela começou o seu discurso ali no palco, levou uns cartões, não com algumas anotações para saber o que ia falar, e logo derrubou os cartões. Ela então se desculpou, dizendo que estava muito nervosa, mas queria falar mesmo sem os cartões. E ela falou: deixe-me dizer o que eu sei. Nós não deixamos de brincar porque estamos velhos. Ficamos velhos quando deixamos de brincar. Alguns segredos que nos mantêm jovens, que nos mantêm felizes. Um deles, temos que nos manter sempre alegres, sempre humorados. Isso todos os dias. Uma outra coisa, temos que manter um ideal. Quando perdemos de vista nosso ideal, aí sim começamos a morrer. Há pessoas por aí que estão mortas e nem sabem. Há uma diferença grande em estar velho e amadurecer. Se você tem 19 anos e fica o ano inteiro sem fazer nada de útil, você vai completar 20 anos e só. Se eu tenho 87 anos e faço a mesma coisa, ou seja, nada de útil durante um ano, eu vou completar 88 e nada vai acontecer. Todos nós, dizia ela, vamos envelhecer e não precisamos de talento nem habilidade para isso. O importante, meus queridos, dizia ela, é amadurecer, encontrando sempre a oportunidade na mudança. Não me arrependo de nada. Nós de idade, falou ela, geralmente não nos arrependemos do que fizemos, mas sim do que deixamos de fazer. Os únicos que temem a morte são aqueles que têm remorso. Rose terminou seus estudos e uma semana depois faleceu tranquilamente enquanto dormia. Mais de 2.000 estudantes universitários compareceram às honras fúnebres para render tributo a essa mulher fantástica, que lhes ensinou com seu exemplo que nunca é tarde para se aprender, que nunca é tarde para se chegar e ser tudo o que pode e o que se deve ser. Grande lição, não? Nos ensina essa criatura especial. O importante, meus amigos, é adquirirmos sabedoria em todos os momentos que dispomos em nossa vida. Nenhum de nós está isento de dificuldades, problemas, dores ao longo da nossa existência. Isso porque as vicissitudes da vida têm uma razão de ser. Elas fazem parte do nosso processo evolutivo. Sempre retornamos às lides terrenas, com lições a serem aprendidas. A lei divina de progresso e melhoria nos oferece sempre novas chances de aprendizado e burilamento pessoal.
Assim, as aflições do mundo são oportunidades de resgates e aprendizado. Ciente disso, Jesus nos alertou e fez isso de maneira bastante clara. No mundo tereis aflições. Mas também ele nos recomendou bom ânimo, para que com ele pudéssemos vencer o mundo. Esse, meus amigos, é o maior desafio da nossa existência: vencer o mundo. E diante da dor que nos atinge, do maremoto das aflições, devemos nos armar de fé, de coragem, de ânimo, na certeza de que o Mestre Jesus sempre estará a nos amparar. Nós estamos atravessando momentos muito difíceis, momentos de dor, de sofrimento. Mas lembremos que mesmo o charco, exalando podridão, nos oferece flores. Diante das tormentas da vida, que machucam a nossa alma, não nos deixemos levar pelo desânimo, pelo pessimismo. Plantemos o bem, mesmo que seja em pequenos gestos de amor. O amor não é somente um meio, é o fim essencial da vida. Toda expressão de afeto proporciona a renovação do entusiasmo, da qualidade de vida, de metas mais felizes em relação ao nosso futuro. Procuremos abraçar o trabalho pelo amor de servir. Jesus é o artista divino e nós, seres encarnados e desencarnados, somos os instrumentos do Mestre para tocar a melodia do bem no mundo. Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos com entusiasmo, ânimo forte, sempre para a frente, construindo o bem. Avante, meus amigos. Muito obrigada pela atenção.